Boa tarde, ouvintes, meus queridos ouvintes de todo esse ano de 2024. Vocês que estiveram aqui comigo, doutora Cristiane Roosevelt, no Hotspot do QCast, em diversos temas, com diversos convidados, e que participaram, comentaram, perguntaram, compartilharam e curtiram todo o nosso conteúdo. Eu tenho muito a agradecer a você que está aí, que é por você que nós fazemos os episódios do nosso podcast, que trazem sempre muito conhecimento, muita informação de forma leve e divertida, sem ser pesado e também sem trazer muitas besteiras que a gente vê por aí em outros podcasts que talvez você nem goste muito de ouvir. Então, se você está gostando aqui do nosso podcast, já aproveita e manda esse episódio para todo mundo que você conhece, porque esse é um episódio especial, é um episódio de Natal. E nesse Natal, eu desejo que você e toda a sua família tenham um excelente Natal, umas excelentes festas, um ano novo que vai chegar daqui a pouquinho maravilhoso, e que vocês estejam comigo ainda aqui no podcast no ano que vai chegar, em 2025. Então já manda que esse vai ser um pupurri dos melhores momentos que nós tivemos em todos esses 33 podcasts realizados no ano de 2024. Então é com muita gratidão, com muita alegria que eu venho trazer para vocês esses episódios, um pouquinho de cada um, para que você relembre ou que você assista pela primeira vez e depois vai lá assistir o episódio inteiro. Tá? Muito obrigada também aos nossos patrocinadores que acreditaram nesse projeto do podcast e que estão aí com a gente entrando nesse novo ano. Muito obrigada, gratidão também e assistam todos os episódios. Boa tarde, vocês. Boa tarde, ouvintes. E boa tarde, vocês. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, ouvintes. Uma insegurança mesmo que as pessoas têm de falar sobre elas mesmas. E o que eu percebo muito também, né, Cris? Que as pessoas, elas não têm o hábito de pensar sobre elas mesmas. A gente, naturalmente, a gente tá com a nossa energia muito voltada pro externo, pro mundo, pras obrigações, pra rotina. E a gente, por viver nessa correria, a gente não tem esse tempo pra pensar, poxa, no que eu tô sentindo, o que tá me incomodando, ou o que eu gosto. Então, esse autoconhecimento envolve isso também. Poxa, o que eu gosto de fazer, quais são meus hobbies, quais são as atividades que me dão prazer. Então, às vezes, a gente esquece de olhar pra dentro, a gente fica muito olhando pro externo, e aí a gente não sabe responder coisas básicas. Quando chega nesse momento, né, numa entrevista de emprego, numa apresentação em grupo, e aí eu tenho que falar e eu travo, porque eu não sei nem responder, às vezes, coisas básicas. Um pouco de todas as cirurgias. Cirurgia oftalmológica, quando se trata do globo ocular, porque as cirurgias também não é só do globo ocular. Por exemplo, eu faço cirurgias do terço médio, eu sou oculoplástica. O que é oculoplástica? Trabalha cirurgia de pálpebra, periocular, de supercílio. Crianças que nascem com malformação, a gente faz reconstruções. Tumores perioculares, não só intraoculares. Então, tudo isso está dentro dessa área, né? Paciente com Graves, que fica com deformidade ocular. Então, tem todo esse tipo de cirurgia. Bom, cirurgias oculares, do globo ocular, todas elas exigem um pós-operatório com os cuidados básicos e uso de colírio, algumas vezes pomada, para que se mantenha e se promova essa recuperação. Por quê? Porque a gente não tem esse costume de contar essas calorias. Então, aliás, até é uma coisa que é muito bacana, porque quando a gente vai, por exemplo, em alguns determinados lugares, você tem que ficar fazendo conta de calorias, né? Para saber e tal. Conosco não tem esse problema. Por quê? Isso aí deixa que a gente faz, né? Eu queria falar do Família 21, né? Ah, claro, né? Que você tem que falar. Como eu disse, assim, o convívio com as mães, pra mim, era o momento mais maravilhoso. Sim. E aí, depois que eu saí da PAI, eu sentia falta, né, daquele momento, porque eu tava levando ele nas terapias fono, TO, físio, eu continuava levando, mas era o horário dele individual. Eu chegava na clínica, ele fazia, e eu saía e ia embora. Mas faltava um pouco aquele momento de ver as mães, porque as salas de espera a gente fica ali. Uma convivência fora dali, é isso? E aí, vamos fazer um grupo no WhatsApp daquelas mães que eu conheci lá na PAI. Fizemos um grupo no WhatsApp, e aí o grupo foi crescendo, e a troca ali, e aí a gente fazia reuniões, encontros, e vamos na casa do fulano, ia todo mundo. E aí acontecia assim,
Ó, tem uma gestante que descobriu que o filho vai ter síndrome de Down. Você pode ir lá ver? Então, a gente ia na casa, sabe? Eu fui na casa de algumas gestantes que hoje estão no grupo com a criança. Ai, que então, ótimo. Conheci na barriga. E aí, o bebê nasceu e hoje participa do grupo. Teve a Natália, uma do grupo, ela ia no grupo grávida, porque ela descobriu. E assim, com muito mais maturidade. Nossa, gente, é muito mais fácil para lidar, eu acho, né? Você já vai se preparando antes. Ela né? ia no grupo com aquele barrigão. Né? E convivia com nossos filhos com síndrome de Down e tudo mais. E aí a preocupação dela era outra. Ai, tomara que não tenha cardiopatia, sabe assim? Não que se tiver, mas se tiver, né? Eu preciso me programar para o tempo hospitalar da cardiopatia e tal. Então, pensando em outras coisas, mas já assim, no mundo da síndrome de Down, né? E aí, ou então nascia, aquela mãe não tá muito legal, o filho nasceu, descobriu, vamos lá. Aí a gente ia, levava o Aquiles junto, já chegava destruindo a casa da pessoa, né? Escancarando na cara dela a realidade ali. E o grupo... Então aí que entra o reforço positivo. Os pais, igual eu comentei, eles ficam só pensando em técnicas ali milenares para prejudicar, para sentir, para doer. Não é isso que vai mudar. Tipo a experiência que eles tiveram. Isso. Mas assim, para tratamento de drogas, é mas isso? é o que eu tô te falando, né? Porque é outra ação. Quando diferente. a gente pensa em droga, a gente vai para um outro lado. E droga, em si, é medicação. Sim. Né? Então, assim, é bem interessante. Os estudos, inclusive nos Estados Unidos, tava para provar, né? Eu li, fiquei triste, né? Mas tá para provar o MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, como uma opção de terapia. Então, falando de uma forma generalizada, né, o que o psicodélico causa? Ele vai agir diretamente nos receptores de serotonina, 5-HT2A lá. Então, além desse bem-estar que você vai sentir, é uma enxurrada de informação, de conexão no teu cérebro. Então, isso vai alterar a tua percepção de você mesmo, de situações, de poder experienciar pensamentos ruins e reavaliar como é que você pode mudar, como é que você pode ser. Isso pode te ajudar em vários transtornos mentais. Sempre funciona muito bem com ritual. O que é ritual? São coisas que repetem todos os dias. Então, por exemplo, se você olhar os stories da Virgínia, ela faz algo que faz os stories dela ter um pico de visualização, que é o famoso bom dia dela, que é o bom dia pessoal que ela faz todo dia, do mesmo jeito, na mesma entonação de voz ou algo parecido. Tá. E aquilo se repete. Empreender é a arte de resolver problemas. Então, é importante estar atento às necessidades, ouvir, pesquisar, né? Porque você não pode abrir um negócio só baseado naquilo que você acha e que você gosta ou gostaria. Sempre fazer uma pesquisa de mercado, né? Porque às vezes você... É que nem filho, né? Quando você tem aquele projeto, você ama tanto aquela situação, aquela ideia, que você acha que todo mundo vai comprar aquela ideia, né? Seu filho é o mais bonito de todos. Então, de repente, você vai mostrar para as pessoas se elas querem isso. Gente, mas isso vai ser bom para você. Não, mas eu não quero. Não, mas é bom para você. Ah, tá, mas eu não quero. Entendeu? Isso sim é empurrar alguma coisa, né? Agora, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô precisando crescer, eu não tô conseguindo vender. Aí você fala assim, olha, eu tenho uma coisa aqui que vai te ajudar, ou em outras áreas, você na área da educação, eu não tô conseguindo aqui ir pro próximo nível, eu não tô entendendo o que eu preciso estudar, que curso que eu tenho que fazer, e você vai lá, pega na mão e mostra. Foi feito um estudo pelo CDC, que é o controle de doenças dos Estados Unidos, falando que para cada 36 crianças que nascerem, uma vai ser autista. Então, se a gente pensar nisso, a gente precisa fazer adequação escolar. E a adequação escolar, a gente começa trazendo essas crianças para dentro da sala de aula, não só como uma pessoa para ficar ali, mas como uma criança para interagir no ambiente. Então, assim, quando o Thomas começou, ele não sentava. Ele não fazia as atividades como as outras crianças. Ele não ficava mais que 5 minutos sentado. Então, como você vai alfabetizar uma criança que não senta? Uma criança que grita? Uma criança que precisa estar em movimento constante? Ela acaba não procurando ajuda. Mas a gente está aqui no país de maior incidência de pessoas ansiosas, né? E um dado muito importante com relação ao universo emocional feminino é que dentro desses 18 milhões de pessoas, a grande maioria são mulheres, né? Então, é realmente um diagnóstico, um problema de saúde que afeta, na grande maioria, pessoas do sexo feminino. Outros comentários?
Tá, e o que eu gostaria de saber, assim, a mulher hoje em dia, né, que nem aconteceu com a Cláudia Raia, que ficou grávida, ela tinha 56 anos, acho que 55, 56 anos, e ficou grávida, né, isso tá se tornando até meio, não é que é comum, né, mas tá aparecendo mais, parece, agora na mídia, e o que as mulheres chegam lá falando, eu também quero, alguma coisa assim? Então, eu quero ficar igual a Cláudia Raia, eu quero estar na vida reprodutiva até os 60. Existe? Será? Existe né? isso? Assim, tem uma controvérsia, né? Que talvez ela tenha guardado o óvulo. Tá. Ela parece que... Eu tava até vendo essa reportagem dela de novo um tempo atrás. E aí ela falou assim, que ela guardou os óvulos, porque o marido dela era bem mais novo. Ah, entendi. Então ela já até... E aí ela guardou. E fez os embriões e deixou lá guardado. Aí, quando eles decidiram, ela já estava na menopausa. E aí ela voltou, ela já fazia reposição hormonal, tudo. Então, quando a gente faz reposição hormonal, o nosso útero, ele fica pronto. Entendi. Se você fizer a reposição hormonal ciclando, você menstrua normalmente. Porque você tem útero. Então, se você colocar lá estrogênio na primeira fase, progesterona na segunda fase, você vai menstruar. Ah, entendi. É como se nada tivesse acontecido. A única coisa que não tá ovulando, mas... Mas aí ninguém quer menstruar, que é a única parte boa da menopausa. E ela quis, né? Poxa vida. Realmente ela é bem corajosa. Você não menstrua. Então, às vezes, já tinha mesmo essa intenção. Sim, e aí pode, assim, caso isso seja verdade, né, que ela realmente ovulou, porque o que ela fala é que ela ela tentou as FIVs, ela tentou as implantações dos embriões, não conseguiu. E aí ela, nessa questão dos hormônios que ela estava tomando a mais, não sei o quê, ela ovulou. E menstruou. E ficou grávida naturalmente. É muito difícil, né? De acontecer. Difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, pode não acontecer. É impossível. Tem algumas pessoas que acreditam que sim, você consegue fazer um rejuvenescimento celular. Né? E a questão dos telômeros, isso aqui é tema para outro podcast. É muito assunto, e né? é bem polêmico também. Polêmico, a gente gosta. Mas assim, tem algumas... até essa questão da reposição de vitaminas, de alguns nutracêuticos, você pode reverter o envelhecimento celular e até chegar a ovular. Mas é uma coisa muito... É raro de acontecer. É raro, né? É bem difícil. Tem que ter... É que a gente sabe que, por exemplo, falando dela ainda, né? Mas é uma pessoa que sempre fez atividade física, sempre comeu bem, sempre foi muito ativa, né? Então Olha só, e que legal que você tocou num ponto, assim, sobre o valor agregado ao serviço, né? Então, assim, tem gente que pergunta muito, assim, como eu posso aumentar o valor que eu cobro no serviço que eu entrego? Tá aí a resposta, né? Agregando mais valor, mais experiência, fazendo uma entrega superior àquilo que é o prometido, àquilo que é o esperado pela pessoa. Porque se a gente for falar, né, a satisfação, se eu entregar aquilo que ele espera, né, a expectativa que ele tem, eu vou simplesmente satisfazer. Mas quando eu estou satisfazendo, para o meu cliente me trocar é muito fácil. Porque eu só estou entregando o que todo mundo entrega. Às vezes apenas o preço já é o suficiente para ele pegar o menor preço e pronto. Então, assim, a gente precisa pensar em vários fatores. Tem aquele cliente que vai pelo preço, não importa o que você faça, ele vai pelo preço? Tem. Se não é isso que você busca, porque as pessoas pensam que a gente é fada madrinha, porque eu tenho o conhecimento que eu tenho, mais de 15 anos. Ah, não, ela vai dar conta, ninguém deu conta, ela dá. Ok, até certo ponto, nós estamos falando de cabelo. Então, assim, eu faço um teste de mecha, vi que não dá pra mim, eu sou muito sincera. Jamais eu vou fazer algo que eu vou piorar a tua imagem. Não vou fazer. Por dinheiro nenhum, Cris. A verdade é uma só. A gente tá trabalhando com amor próprio, com o ego, com autoestima. Você já imaginou? Tipo isso. E tem muitas perguntas aqui, viu? Ó, eu vou começar porque são muitas. Acredita que a pandemia tenha colaborado com esse vício? Você acha que a pandemia... Eu acho, porque a gente se tornou muito mais digital na pandemia, tudo muito mais à distância, né? Então, para eu comunicar com a outra pessoa, eu precisei muito mais de um celular, de um aplicativo.
Inclusive, a pandemia, ela aproximou muitas pessoas graças à tecnologia, e isso foi o lado bom, né? Graças à tecnologia Houve um ajudou, grande né? desenvolvimento na área de estudos, Total, né? O que a gente tem hoje de lives, né? informação, Cursos à distância, formações à distância, EAD. Ixi, isso daí explodiu. Coisa boa, né? Disso ter acontecido. Agora, o vício, acho que todo vício é ruim, né? Quando a gente fala a palavra vício, e outra, ninguém vai admitir que realmente é viciado ou foi viciado em rede social. Né? Quando eu lancei esse tema aqui, eu fiquei pensando, não, ninguém vai admitir, mas provavelmente vai sentir algumas coisas que a gente está falando aqui, que realmente já aconteceu com a pessoa. Aí é onde a gente convida você a dar uma parada, dar uma refletida e falar, opa, eu acho que já aconteceu aqui, então, né, onde é que eu posso observar? Mas a pandemia ajudou? Ajudou porque a gente se aproximou mais da tela. E ficou mais solitário, né? Trabalha com essas terapias, né, comportamentais. É engraçado que eu falo que eu trabalho com terapias comportamentais, mas eu não foco no comportamento, eu foco na raiz, né? E quando você foca na raiz, o comportamento vem. Porque o comportamento, ele é uma consequência do sentimento. E você vê mudança, assim, muito? Nossa, muito. Nas mulheres, Muito. principalmente? O que elas contam, assim, pra você? Assim? Primeiro que eu vejo mudanças rápidas, que elas mesmas, às vezes eu tenho até áudio assim, de clientes minhas, olha, eu sei que não é tão rápido assim, mas eu já tô sentindo que eu não tô mais querendo fazer compulsão, mas eu vou testar, não sei o que lá. E aí, não, é que se você vai na raiz, não tem como. É um ponto seu. Então, por exemplo... O resultado é inevitável, então. É inevitável. Hoje eu tô atendendo uma moça que eu atendi há um ano e meio atrás, a irmã dela, que veio com crises, assim, terríveis de ansiedade. Ela ia de 3 a 4 vezes por semana no hospital. Em um mês, as crises dela foi embora, nem ela acreditava. E agora eu tô tratando a irmã que veio também, e ela falou assim, olha, minha irmã falou, eu vi que minha irmã foi, mas eu não acreditava que era tão rápido. Por isso é aquilo que você disse um pouco antes, que a gente move pelo exemplo. Então, quando a gente procura um profissional, quando a gente procura um tratamento, alguma coisa assim, por isso a importância, né, da gente ter esses depoimentos, às vezes, das pessoas, para ajudar outras pessoas. Eu acho que a gente que trabalha com saúde, né, que é saúde mental, saúde física, a gente tem esse objetivo, essa meta de vida, né, que é cuidar das pessoas integralmente e levar essa cura para o máximo de pessoas possível. Esse é um dos objetivos, inclusive, aqui do podcast, para trazer os assuntos para o maior número de pessoas que eu conseguir. Né? Então, é uma das minhas metas, um dos meus sonhos é isso, disseminar palavras que tragam para as pessoas isso, né? Que brilhem os olhos das pessoas e às vezes você cura uma pessoa só com a sua palavra e ela tá lá no nada, ela tá no celular, ela tá sem fazer nada, ela tá rodando lá, ela vê tem um podcast lá, o nosso, não sabe nem o que entra, começa a ouvir, ouve aquilo que ela precisava ouvir para que ela virasse uma chavinha e mudasse de vida. Exato. Então, eu acho isso muito legal, sabe? E voltando um pouquinho para as mulheres, mas a mulher é cíclica também, né? E, Carlinha, qual que é a importância do equilíbrio hormonal para a saúde feminina em todas as fases da vida? Cris, vamos falar, sem hormônio a gente não vive, né? De jeito nenhum. E como eu tenho 3 décadas de profissão, então eu calculo mais ou menos assim, eu classifico a minha caminhada nessa medicina desse jeito. Primeira década, acabei de sair da faculdade, protocolos. Então, era assim, tinha sangramento, o útero tinha mioma, qual que é a conduta? Retirar o útero, né? Então, 10 anos, nessa primeira década, foi assim, protocolos, seguir protocolos. Ok. Depois que você entra na segunda década, você vê que alguns protocolos não é para todo mundo. Tem paciente que pode e não quer, tem paciente que quer, mas não precisa. Eu comecei a questionar algumas coisas. Foi quando eu me abri um pouco mais para outros conhecimentos. Homeopatia, fitoterapia, né? Então, foi a segunda década e não seguia tanto o protocolo. Tudo baseado na ciência, porque uma coisa que eu não abro mão, a ciência, certo? Aprendizagem. E eu acho uma coisa legal no relacionamento, tanto dos pais com os filhos, como até no casal mesmo, é perguntar como foi seu dia. Perfeito. Porque quando a pessoa pergunta como foi seu dia, você, automaticamente, você recorda tudo que você fez no dia.
de uma fração de segundo, né? E aí aquilo que for mais relevante, você vai falar, Sim. tal, aconteceu tal coisa. Isso, e legal aprendi isso. acrescentar assim, foi legal? Foi legal? O que você aprendeu hoje? O que você foi sentiu, mais legal? O que você gostou? né? Porque quando você exercita esse lado da emoção, você favorece também a memorização, né? Nossa, isso foi legal para você, né? O que você sentiu quando falou isso? Né? Porque às vezes a gente faz comentário de colega, o colega falou isso pro professor, ou o professor falou e nossa, isso foi legal, isso, né, te gerou alguma coisa. Você não precisa falar gerou uma emoção, Sim, né? Mas você que sentiu você alguma sentiu? coisa, exato, isso é muito importante. E existem 3 tipos de insônia. Tem aquela insônia que é inicial, que é aquela pessoa que deita e aí ela fica pensando. Nossa, será que eu desliguei isso aqui? Será que eu fui em tal lugar? Nossa, lembro de hoje. Nossa, não devia ter feito isso. O que você tem que amanhã? E não consegue desligar a cabeça. Essas normalmente são ligadas até ao baço pâncreas, que é a preocupação, a agitação de pensamentos. Então tem que trabalhar melhor. Gente que come refeições muito copiosas, muita coisa pesada de noite, não faz bem. Usa cafeína à noite, né? Coca, café. Se tem já a tendência a ter insônia, vai piorar. Piora, né? Até o chá verde a gente pede para usar, quem tem essas tendências, até as 3 da tarde só, porque ele deixa a gente ligado, né? Ele é muito energético. Então, tem essa insônia inicial. Tem aquela insônia que a pessoa